Robert Morningsky cresceu ouvindo as histórias que seu avô lhe contava sobre as suas experiências quando era criança. Uma dessas histórias contou sobre um ser que veio do espaço. Seu avô foi um dos 6 jovens índios nativos americanos que testemunharam o choque de 2 naves em 1947, o famoso incidente em Roswell. Ao chegar no local, os garotos se depararam com um dos alienígenas bem machucados, mas ainda vivo. O levaram para o acampamento e cuidaram dos seus ferimentos até recuperar a saúde. A princípio o chamaram de Ancião das Estrelas, mas com o passar do tempo se revelou que se chamava Bacti. Aos poucos ganharam sua confiança, mas jamais iriam imaginar que mais pra frente Bacti revelaria a verdadeira história dos humanos e do planeta Terra. Bem, no final dos anos 60, Morningsky entrou para a faculdade e se deu conta que a história contada pelo avô não era real. Se matriculou em um curso sobre religiões onde havia um programa que lhe daria a oportunidade de investigar documentos muito antigos. Ele queria provar ou refutar as histórias desse suposto extraterrestre resgatado por seu avô em Roswell. Após 3 anos de pesquisas, apresentou sua tese ao professor de estudos religiosos. O trabalho foi intitulado A História Oculta do Planeta Terra. Mas rapidamente desqualificaram sua obra e da pior maneira. Indignados, chamaram de obra blasfêmica e, por fim, quase o expulsaram da universidade. Então entrou em contato com pesquisadores ufológicos, mas não obteve respostas. Tempos depois, conseguiu, porém descartaram seu material. Alegaram que não era adequado para compreender um fenômeno que era científico. Então, rejeitado e com raiva, passou 30 anos sem tocar no tema OVNI ou fenômenos da nova era. Porém, o mais inesperado aconteceu. Pouco antes de morrer, seu avô lhe chamou para cumprir sua promessa. Contaria a verdadeira história da humanidade que o extraterrestre revelou. Bem, e contou que um dia Bacti, o Ancião das Estrelas, pegou um pequeno cristal e mostrou para os 6 índiozinhos. Desse cristal saíam imagens holográficas projetadas pelo vidro. Então se sentaram em volta do alienígena e começaram a ver e a ouvir como surgiu nosso sistema solar e nossa humanidade. E viram que os seres alienígenas estão aqui desde que a Terra era apenas uma rocha estéril e presenciaram a criação dos humanos e sua evolução. Em alguns momentos a participação foi boa, em outras muito ruim. Por isso o homem foi guiado, mas também enganado. E viram que os extraterrestres sempre foram seus deuses e seus demônios. Eles sempre estiveram aqui e estão aqui neste momento. As crianças ouviam tudo atentamente até que em um dos momentos os garotos o pressionaram e perguntaram ao ancião estelar o que fazia na Terra. Lá chegou por causa de uma batalha acima dos céus quando sua nave foi derrubada por forças inimigas. Após isso, continuou a contar. E explicou que quando o ser humano surgiu, seus criadores se assustaram diante da nobreza, mas também do orgulho das novas criaturas. E explicou que os Greys e as abduções foram partes marcantes na história da humanidade. Essas criaturas agiram contra os planos de outros seres estelares. E contou que as fontes das religiões e a origem de figuras como Zeus, Osíris e Ísis e outros seres mitológicos esclarecem muito, porém são apenas mais um ponto dentro do quadro da história da Terra. Sua galáxia é composta por incontáveis estrelas e milhões de seres. E esses humanoides são regra, não é exceção como imaginam. Explicou que essas raças são descendentes das mais diferentes formas de vida, como répteis, insetos, pássaros, dinossauros e formas de vida que a humanidade sequer consegue imaginar. Uma das raças mais antigas desse setor do universo é um reptiliano do Império Arian. Eles são a evolução dos ancestrais dos dinossauros dentro do sistema de Orion. Eram governados pelas rainhas que criaram o maior e mais poderoso império dessa galáxia. Os guerreiros Arian eram incomparáveis por sua bravura e ferocidade. Muito desenvolvidos em tecnologias e estratégias militares, porque ao longo dos milhares de anos participaram de batalhas incontáveis. E com toda essa experiência e tecnologia, reprogramavam a mente dos povos conquistados, convertendo-os ou em aliados ou em escravos. Os piores inimigos se tornavam servos obedientes do trono das rainhas reptilianas. Assim, os Arian eliminavam qualquer resistência. Mas algo inesperado aconteceu. Outra raça evoluiu dentro do sistema estelar de Sirius.
Os sirianos não eram nem tão antigos ou avançados quanto os reptilianos, mas sua brutalidade era bem maior. Se tratava de guerreiros do Império Canos, uma raça de aspecto canino bem parecidos com os lobos. Seres muito cruéis que, após matar o inimigo, devoravam sua carne, colocando medo até nos guerreiros Aryan mais disciplinados. O rápido crescimento do Império Canos ameaçava a existência do Império Aryan, levando as rainhas reptilianas a propor um acordo aos reis sirianos. A aliança consistia em dividir a galáxia em setores para que cada império governasse por tempo determinado. Esse acordo foi chamado de Tratado Estelar, e a partir de então os dois impérios lutaram do mesmo lado. Com o passar dos anos, nasceu um novo sistema estelar, e rapidamente o rei de Sirius o reivindicou para si. Com isso, os sirianos exploravam novos recursos, convertendo em um posto avançado para ambos os impérios, que cresceram em riqueza e poder. Mas, tempos depois, a guerra novamente voltou. Desta vez não era com os Aryan, mas entre os próprios reis sirianos rivais. Imediatamente as forças Aryan se uniram ao rei An. Mundos inteiros que pertenciam à oposição foram fulminados, incluindo suas luas e colônias. Tempos depois, o rei An chamou seu filho e príncipe, Ea, e sua filha e princesa Nin-Unsar. Os dois, que eram engenheiros genéticos, tinham a missão de reconstruir o mundo e aproveitar os recursos valiosos encontrados nesse local. Então, restauraram a atmosfera, encheram os mares de peixes e outras vidas, recriaram plantas, árvores, flores e cruzaram diferentes tipos de seres vivos. Essa era a Terra que renasceu. Com isso, povoaram com novas criaturas. Um deles era um macaco híbrido, cujo propósito era servir e trabalhar como escravo nos campos e minas. Isso porque Nin-Unsar criou esse híbrido símio usando seu próprio DNA. E era uma besta diferente das outras, conseguia entender as ordens e se comunicar. A besta cresceu em inteligência e passou para seus descendentes, que rapidamente se multiplicavam. Então, os governantes estelares puderam deixar o planeta, porém, outra espécie se rebelou, subindo ao poder. Eram os Shet, lagartos que viviam no subsolo. Sem qualquer oposição, usaram controle mental e técnicas de reprogramação aprendidas para mudar as memórias dos descendentes dos seres das estrelas. Desta forma, o conhecimento da humanidade sobre os seres das estrelas foram trocados por mitos e lendas. O domínio do Shet foi desafiado por muitas raças que tentavam recuperar o controle da Terra para cumprir seus próprios propósitos. E a luta pelo poder continua. Os reptilianos Aryan conseguiram derrubá-los, associando-se a eles porque eram seus descendentes e hoje exercem o controle da humanidade. Assim, os Aryan deixam sinais em forma de círculos nas plantações, em forma de serpente ou de criaturas parecidas com insetos. Esses sinais são para dizer a seus descendentes que eles não foram esquecidos. Espalharam novas doenças transmitidas pelo ar, deram vida a vírus imunes a tratamentos existentes, introduziram novos aparatos eletromagnéticos para controlar as pessoas, os eletrônicos pessoais como fones de ouvido, videogames e celulares. As drogas lícitas e ilícitas fazem parte do pacote da agenda reptiliana. Por fim, Robert Monesky diz que esse estado de escravidão apenas mudará quando reconhecermos que nós somos nosso próprio Senhor. Assim, nos livraremos deste controle exercido pelos alienígenas. Mas e você? O que acha? Se inscreva no canal, eu sou Wagner Souza, forte abraço e até mais.